nossos agradecimentos, né, ao vivo também aí ao psicólogo Fabrício Monteiro pelas suas informações, né? Nosso muito obrigado, que, né, uma outra oportunidade aí nós vamos voltar a tratar de outros assuntos, como por exemplo, né, ele é da escola, tem várias escolas, ele até explicou, né, sem ser a gravação, porque não estava no assunto, em pauta, não é? Depressão, sobre as várias escolas que tem, ou segmentos, não é? Que tem a psicologia, não é mesmo? Ele faz parte aí da Gestalt, ou Gestalt, né? Que é de um psicólogo aluno de Freud, não é? E que depois de muitos anos nos Estados Unidos voltou e tal, teve 5 minutos com Freud, que já estava mais do que aposentado, né? Com sua teoria famosa aí, não é? E depois a gente pode até fazer uma outra entrevista com ele explicando aí sobre a psicologia. Não sei se deu aí para vocês perceberem sobre a indicação, não é, que depressão, gente, quando ela já está avançada, não é, e já tem que ter o psiquiatra, aí já precisa de remédios, não é? Então é preferível às vezes a pessoa fazer, não é, aí como por exemplo a Gestalt, né, já enfrenta diretamente o problema, né, uma psicanálise e tudo, do que chegar à depressão profunda, não é? Não é nenhum tratamento para pessoa que está com problema mental, não. É se continuar, pode ter esse problema mental. Gente, eu tenho aqui uma notícia muito, né, tem outras aqui que eu vou dar uma pincelada rapidinha para vocês aqui, né, que na CPI não precisa de autorização para ouvir o Costa. Costa é o Paulo Roberto Costa, né, ex-diretor de operações da Petrobras, o lalau do petróleo, né? Então ele estava naquela celeuma, né, como sempre. E isso está me cheirando, gente, me desculpe, mas eu relembrei, né? Me deu até urticária aqui, comecei a coçar de certa figura chamado, não é, Carlos Cachoeira. A mesma coisa. Ele foi na CPI, os juízes avisaram, né, já deram, né, o parecer lá para ele. Ele pode ir, tudo bem, mas ele vai ficar quietinho, calado, ele não fala nada, né? E depois o Carlos Cachoeira foi libertado, mesmo sentenciado a 40 e poucos anos de reclusão, tá aí folgado, curtindo a grana que do superfaturamento lá do estádio do Maracanã e muitas outras obras públicas que ele abiscoitou aí com corrupção, pagando jantares, né, pagando propina aí para governadores, secretários, etc e tal. Então tá aí, ó, novamente pode esse caso aí do Costa, que fez o Paulo Roberto Costa, a delação premiada, virar numa pizza, desculpe o que eu vou falar agora, né, incomível, né, indigerível, né? Então, porque olha, esse homem, não estou pegando no pé de ninguém, não estou atirando a pedra em cachorro morto, nem chutando, não. Esse homem desviou do Brasil, da Petrobras, 23 milhões de dólares e colocou lá num banco na Suíça, não é? Então é muito temerário mesmo o que esse senhor fez, e é uma assinte à inteligência de cada brasileiro, né? E principalmente daquele que vive aí, que nós estamos vendo, discutindo aí, na margem da pobreza, né? Ganhando R$70, R$100 por mês, né? Esse é na margem da miserabilidade, né? Da miséria. E o outro que ganha um pouquinho mais de R$150, R$200,
na margem da pobreza, né? E esse homem desvia, né, para comprar propriedades, carros, etc e tal, 23 milhões de dólares. E está ainda pousando de bonitinho nas fotos aí, não é? Após incêndio, juíza recebe ameaças por casamento gay no Rio Grande do Sul. A juíza iria casar vários casais heterossexuais e no meio tinha um casal de homossexuais, né? Lá em Santana do Livramento. Aí o pessoal chegou lá, colocou fogo no CTG, né? Que é um centro lá cultural deles lá em Santana do Livramento. Além disso, ela também conseguiu tirar a gozação de que gaúcho é gay, né? Que estava circulando na internet. Mas é uma coisa que não pode acontecer, não é, gente? O Rio Grande do Sul, aliás, tá meio esquisito, não é? Tem aquele caso do menino Bernardo lá, que o pai médico, a madrasta, acho que era enfermeira, uma coisa assim, também da área de saúde, pegou e matou o menino com injeção, né, com uma amiga e não sei o que, e tanta coisa que esse menino sofreu, que dá, nem vamos comentar, né, porque é muito triste. Também agora colocaram fogo na casa da moça que chamou o Aranha de macaco, né, em plena partida de futebol, né? Isso acontece se você está jogando um baralho, até uma sinuca, qualquer coisa, uma discussão, você chama de qualquer nome que vem na cabeça e não está nem aí, não é? Não justificando o racismo, gente, nem o preconceito. Isso tem que ficar muito claro, né? A dona Dilma Rousseff e a dona Marina Silva estão em guerra aberta, né? A Marina Silva, o PSDB muda o programa para dar direito a Marina Silva a resposta aos ataques, que Marina Silva vai acabar com o pré-sal, que Marina Silva atrasou a construção de hidrelétricas, e o PT agora processou a Dilma, a Marina Silva, dizendo que se sentiram ofendidos porque a Marina Silva disse que o PT nomeia pessoas para roubar o erário público, né, as empresas como a Petrobras. Sem querer concordar com a dona Marina Silva, parece, tudo indica, as evidências mostram isso, não é? Mostram isso. O PT elegendo, aliás, indicando, não é, nomeando a raposa para tomar conta do galinheiro, porque vários aí, ó, não é o PSB, nem Marina Silva, nem o PSDB, nenhum partido político oposicionista ao PT que está financiando essa investigação em cima da Petrobras. Foi a Polícia Federal, né, que usando as suas atribuições, investigou, né, e prendeu aquele doleiro lá na Operação Mãos Limpas, o Youssef, né, e chegou aí a esse Paulo Roberto Costa. Então não tem como, esse processo não prospera, porque não tem como o PT, né, falar sobre isso. É uma alegação dela que as evidências estão contra o PT. Então, depois a dona Dilma Rousseff vai vir a público e falar: eu não sabia de nada, como ela já está falando, se eu soubesse eu tinha punido, e o Paulo Roberto Campos não era pessoa da minha confiança. Mas depois que roubou os ovos, né, chupou os ovos e já está comendo as galinhas, estava comendo as galinhas, falar tudo isso, né, é bem temerário para uma pessoa que quer ser reeleita e dirigir o país novamente, não é? Então precisa vir à luz, não é? O que eu não estou vendo de forma alguma, não é? Essa explicação, ou então um plano de governo de dona Dilma Rousseff
e de todos os que estão aí para tirar o Brasil dessa má fase, né? Que segundo os analistas aí, o Brasil tá ruim, ele não desenvolve, gente, não desenvolve. Cresce um ano e meio e afunda de novo. Há 30 anos, não é de agora não, há 30 anos que o Brasil não desenvolve. Desenvolver quer dizer crescer na sua economia e distribuir isso para a sociedade, não é? Prosperar a sociedade em conjunto. Não fazemos isso, não é? Não fazemos isso há 30 anos. Não tem um plano econômico. Por que não tem um plano econômico? Porque é o mesmo plano econômico da ditadura militar. Aumenta a inflação, corrói os salários, aumento de preços, indústria deficitária, baixa de empregos, né? Olha só, vírus Ebola mata mais de 2,4 mil pessoas, já o que está acontecendo aí. E gostaria até, depois me aguarde mais um pouquinho aí, tem uma notícia boa sobre a abelha, né? Que tem muita gente que combate, principalmente quem tem gado, ovelha, né? Ovelha nem tanto, né? Então a notícia aqui é essa. E também o homem, um dos homens mais ricos do mundo, né? O Bill Gates, doou 50 milhões de dólares para pesquisas contra o Ebola, né? E já está subindo, né, gente? Eu lembro aqui, sempre relembro isso, que eu peguei em julho, acho que no segundo semestre de julho, a notícia, olha, o Ebola matou 780 pessoas no oeste da África, né? Guiné, Libéria, Serra Leoa, não é? Ainda estava bem, aí de repente 900, e hoje, não é? Ó, julho, agosto, ainda setembro não chegou nem na segunda quinzena, já temos praticamente o triplo de vítimas, né? 2,4 mil pessoas vitimadas pelo vírus do Ebola. E vocês que sabem, né, como foi proliferado, né? Porque o ser humano começou a comer o macaco, comer mesmo, né? Frito, assado, ingerir o macaco, não é? Aliás, macaco não, desculpe aqui, é uma confusão mental aqui. O morcego frutífero, né? O morcego que só se alimenta de frutas. E aí ocorreu a contaminação do ser humano. E por incrível que pareça, o morcego ele tem anticorpos, né? E ele não tem nenhum sintoma do que o Ebola faz no ser humano, né? Febre, dor de cabeça, vômito, diarreias, não é? Prostração. Então a Organização Mundial de Saúde é quem está, né, falando isso aqui. A epidemia de febre hemorrágica Ebola na África Ocidental já matou mais de 2,4 mil pessoas em 4.784 casos, segundo o novo balanço anunciado hoje pela diretoria da Organização Mundial da Saúde, OMS, Margaret Chan. Em 12 de setembro foram registrados 4.784 casos e mais de 2,4 mil mortos, disse Margaret em uma coletiva de imprensa na sede da OMS em Genebra. O balanço anterior, divulgado na terça-feira, dia 9, pela OMS, apontou 2,3 mil mortos em 4.293 casos na África Ocidental, sendo os países mais afetados a Guiné, Conakry, Libéria e Serra Leoa. Nos três países, o número de casos aumenta mais que a capacidade para geri-los, alertou Margaret, apelando para uma maior e mais significativa mobilização da comunidade internacional. Cuba anunciou também
hoje, né, ou ontem, o envio de 165 médicos e enfermeiros para a Serra Leoa por um período de 6 meses a partir de outubro. Margaret Chan disse que são necessários entre 500 e 600 profissionais de saúde nos países afetados pela epidemia do vírus Ebola. A diretoria da OMS explicou também que os países precisam com urgência de pelo menos 10 centros de tratamento com capacidade para 70 a 80 camas cada uma. Né? Tá aí o apelo aí da Margaret Chan, né? Para que o mundo, os países, né, mais desenvolvidos principalmente, e está aí um grande exemplo de abnegação dos cubanos, né, enviando pessoas, médicos, enfermeiros para os irmãos africanos aí que estão tão necessitados nessa hora e nesse crescendo aí, né, gente? Você já imaginou? O pessoal surta lá, você imaginou as pessoas saindo desesperadas, né, como fazem aí, pegam barcos e vão para outros países e se tiverem infectados. Então é mais do que urgente, né? É mais do que humanismo os países mandarem medicamentos, pessoas, utensílios, tudo para ajudar lá na África, né? Porque não está fazendo nada mais, nada menos do que erradicar um problema que pode romper fronteiras, né? Afetar a Europa e até mesmo o Oriente aí, que são limítrofes com o continente africano, não é mesmo? Não é coisa falar, vai chegar o Ebola aqui no Brasil, não quer dizer isso, vai estar lá na Europa, nada, mas é alarmante o crescimento de vítimas de julho para setembro, não é? É muita gente, são quase 300%, se formos comparar, não é? Aplicar aí a matemática nesse caso. Uma notícia muito excelente, né? Eu julgo, porque tem, por incrível que pareça, né? Tem um pessoal, e aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Não se faz investimentos na produção de mel, não se faz campanhas para o mel ser consumido nas cantinas das escolas pelos estudantes, que seria uma fonte de energia, né, incalculável, né, principalmente para o estudante que precisa muito, gasta muito, né? Não se faz campanha para produzir a geleia real, que é um fortificante rico em vitaminas B, não é? Rejuvenescedor, bom para a memória, para o cérebro, enfim, é uma das vitaminas naturais, né? Você ver só, a abelha rainha, ela cresce 50 vezes mais do que a operária, não é? Que é muito forte e trabalha assim quase que 24 horas e tem uma postura de 5.000, não é? Ovos que vão fecundar e dar outras abelhinhas. Então ele vive, parece que uma média de 3 a 5 anos do que as outras abelhas. E ela é alimentada exclusivamente com geleia real, né? Mas é muito difícil de conseguir geleia real pura. E no Brasil não é incentivado. China é a campeã, não é? De produção de mel, produção de derivados. E o Brasil se contenta em só produzir apitoxina, né? Para mandar para o Japão, que é o maior comprador, né? Exporta para o Japão. Olha só o que está dizendo aqui. É novíssimo isso, é um estudo recente de cientistas da Suécia. Bactérias encontradas nas abelhas podem ser uma alternativa ao antibiótico. Cientistas da Suécia encontraram propriedades antimicrobianas no estômago do inseto que podem ajudar a tratar infecções resistentes. Está no Globo Ciência, né? Lund, Suécia, declarada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em abril deste ano, como principal ameaça para a saúde pública. A resistência aos antibióticos é um problema cada vez mais grave no mundo ocidental. Antibióticos, gente, é utilizado justamente, por exemplo, aí na pneumonia, né, tem eficácia, mas tem muitas doenças, principalmente cirúrgicas, às vezes,
que a pessoa contrai septicemia, porque os antibióticos não conseguem acabar com aquelas bactérias lá resistentes. Não tem antibiótico ainda, não se descobre a tempo o antibiótico e a pessoa vai ao óbito, né? Durante séculos as pessoas têm usado o mel cru para ajudar a combater infecções, mas uma equipe de pesquisadores da Universidade de Lund, na Suécia, identificou um grupo único de 13 bactérias ácido-láticas que eles denominaram com a sigla BAL, que vem do estômago do mel, ou bolsa de mel, né? O estômago do mel é que as abelhas vão em flor, né? Coletando com suas patinhas e acumulando o pólen, né? E são encontradas no mel fresco, que tem capacidade de combater patógenos. A bolsa de mel é um dos 2 estômagos encontrados em abelhas e ela armazena néctar, que as abelhas operárias mais tarde sugam e armazenam na colmeia. Em conjunto, essas bactérias vivas produzem uma série de compostos microbianos ativos, tais como o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né, gente? Mas só que tem vários tipos, né, volumes e tal, ácidos graxos e anestésicos, que podem matar outras bactérias nocivas. Acredita-se que esta é a forma que protege a colônia de abelhas contra o colapso, né? A gente já conhece o própolis, né, que é o antibiótico natural da abelha, e ele protege mesmo a colmeia, né? E agora eles estão estudando por que é tão organizada a colmeia das abelhas, né? Pode entrar mosquito, pode entrar até ratos, né? Pequenos roedores, óbvio, né? Dentro da colmeia, que elas neutralizam e até mesmo a putrefação do cadáver ali, e não contamina a colmeia, nem o mel e nenhum dos seus derivados, né? Infelizmente, essas BAL são processadas fora do mel que compramos em lojas, mas os pesquisadores agora acreditam que poderia ser usada para ajudar a tratar a resistência antibiótica, né? Então tá aí um estudo, vocês pegaram bem aí, não é? Que são 13 denominado 13 denominado aqui BAL, não é? 13 bactérias, uma ácido láticas, né? Deve ter aí aminoácidos e tudo, que vão compor aí talvez um remédio aí, ou um tipo de antibiótico para combater aí infecções principalmente, né? Uma pesquisa aí que deve ser imediatamente, né, estudada aí por todos os cientistas, principalmente aqui do Brasil, né? Que a produção de mel e o consumo de mel é muito ruim no Brasil. Inclusive eu entrevistei aí um produtor aí, hoje se preocupa mais, já está até de idade, né, em produzir o própolis verde aqui em Minas Gerais. Ele falou: olha, se o governo fizesse aquele chacezinho de mel para cada estudante, né, de escolas públicas, você não sabe a prevenção de várias doenças que já estaria se fazendo nessas crianças, né? Porque o mel, ele é bactericida. Se você pegar uma ferida, né, não vou dizer aí uma úlcera, aquelas muito difíceis, né, ocasionadas por má circulação sanguínea, mas se você pegar um machucado, tratar ele com mel, ele vai cicatrizar rapidamente, né? Tirar a dor, e você tomando mel, além dele alimentar, combater anemia, né? Ele também ajuda a eliminar bactérias, né? Porque ele vai para o intestino delgado. Olha só como tem toda a razão. Saiu uma matéria aí, eu nem vou falar muito, porque às vezes pode ser de concorrentes, né? Falando que os alimentos com lactobacilos, que falam que tem bactérias boas, né, saudáveis, muitas pessoas tomam de manhã para limpar o intestino, né, e fazer o seu 2 lá, como dizem aí alguns, né, tranquilo, né. Então já estão falando que essas bactérias, as boas, né, elas não são tão boas quanto se pensam, né, como os fabricantes falam.
porque elas não chegam no intestino delgado, né? Então elas não propiciariam lá a combustão, vamos dizer lá, a química para produzir as vitaminas, né? E não agiria de forma tão benéfica assim à saúde do ser humano. Então tá aí já uma controvérsia, né? O mel não, pelo contrário, né? O mel, se você é um dos melhores laxantes que existe. Você tomar uma colher de mel, né? Você tomou a sua água de manhã, toma uma colher de mel, você pode aguardar aí os próximos 15 minutos que você está lá no trono, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado para você. Saúde e paz. Daqui a pouco estaremos disponibilizando aí a TV Jornal de Saúde no YouTube, né, com o nosso programa de hoje. E amanhã, a partir das 8h30, Jornal de Saúde, Rádio Jornal de Saúde no ar aí com você novamente. Até mais, um ótimo fim de semana aí para vocês, né? Quem pode, pode, quem não pode, já dizia o velho deitado, se sacode, né? Obrigado e saúde e paz.